Já oramos com o irmão Alexandre para a iluminação. Agora iremos ler o texto da palavra. Vamos fazer isso de forma alternada. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e de seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Amém. Palavra do Senhor. Nós temos trabalhado aqui o texto de Jonas, o profeta, Jonas o fujão, Jonas o herói, Jonas o vilão. Porque nós já vimos aqui, desde a primeira pregação da série, que é possível que também nós, em algum momento da vida, nos tornemos heróis e vilões. Porque ninguém carrega apenas virtudes, ninguém carrega apenas defeitos e vícios. Também nós podemos, de algum momento da vida, ao caminharmos e ao fazermos a nossa jornada, nós podemos nos pegar agindo como vilões, agindo como heróis. Isso rapidamente pode mudar. Eu falei aqui na primeira pregação dos 2 vilões preferidos que eu conheço dos filmes. Falei principalmente, hoje nesse momento, é bastante presente na minha vida, o Cru, que é o vilão favorito do meu filho, né, que está lá no filme Meu Malvado Favorito, 3 que eu já vi. Não, o 3 não vi. 4, o 3 já vi. 3 já vi. Te acompanha a série. E é interessante que esse vilão, ele deseja ser vilão, mas ele não consegue ser vilão. Ele se torna um herói. Jonas é um herói, mas em um momento da vida ele se torna um vilão. Porque Deus dá uma ordem para ele e ele não obedece à ordem. Ele vai de forma contrária à vontade de Deus. Nós vimos isso aqui. Jonas é mandado pregar em Nínive. Jonas não quer ser o herói que vai salvar Nínive, porque ele acredita que eles são imerecedores da graça de Deus. Jonas acredita em Deus numa perspectiva de que a graça de Deus é exclusiva de um povo. Jonas acredita que a graça de Deus é exclusiva para um grupo de pessoas. Jonas acredita que a graça de Deus só deve ser dada a quem merece. E ele acredita merecer. E ele acredita que o povo de Israel merece a graça de Deus. Olha, eu não sei se você já fez alguma reflexão durante essas 3 semanas sobre isto, que é o cerne do tema
que está presente no livro de Jó. Jó é um profeta de Deus, mas nós podemos cair nessa tentação de acharmos que a graça de Deus é algo exclusivo, que é nosso, que nós somos privilegiados. A eleição de Deus antes da fundação do mundo não é dada mediante a nenhum valor moral e nem a nenhuma capacidade de responder à graça. É o contrário, porque fomos eleitos e escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, é que nós agimos para com Deus de forma responsiva. É por causa da graça de Deus é que nós vamos ao encontro dele. É por causa do amor de Deus é que nós somos tocados por esse amor, tocados por essa graça, e aí então é que nós vamos na direção dele. É o amor de Deus que nos constrange a ir em direção a Cristo. É o amor de Deus, é a graça de Deus que faz com que nós saiamos do pecado, da injustiça, da vida que nós vivíamos e possamos ir ao encontro de Cristo. Nós não vamos a Cristo por nossa conta. É Ele que vai nos buscar. É Ele que vai atrás da ovelha que está perdida. É Ele que se importa com aquele que não o enxerga. É uma ação de Deus. Mas esse tema de hoje vai falar não do herói Jonas, mas do vilão Nínive. Porque o tema de hoje é a conversão do vilão. Porque nós vimos na primeira pregação o quanto Nínive era uma cidade má. Isso foi reforçado nas pregações seguintes. O quanto eles investiam em humilhar, em destruir, em massacrar os seus inimigos, em práticas desumanas que os ninivitas eles praticavam com relação aos seus adversários. Os ninivitas nem de longe eram bons. Os ninivitas nem de longe, aos nossos olhares também hoje, seriam considerados merecedores de qualquer oportunidade de salvação. Os ninivitas eram o que de pior existia. Eles estupravam as mulheres, eles humilhavam os velhos, ele tornava os jovens escravos. Esse povo de Nínive era um povo endurecido, de um coração completamente tomado pelo mal, pela injustiça, pela violência. O que marca constantemente e o que está presente nos textos sagrados a respeito de Nínive é que Nínive é uma cidade onde a injustiça, a violência e a maldade reina. Porque se você lembra do primeiro capítulo, você sabe o motivo pelo qual Deus mandou Jonas a Nínive. É porque a maldade de Nínive chegou a um nível insuportável que o próprio Deus já não aguenta mais e quer ver Nínive ou arrependida ou destruída. Essa é a realidade. Agora, nós começamos o terceiro capítulo. E Jonas, o desobediente, o fujão, diferente do que foi no capítulo 1, Jonas obedece. É claro que nós sabemos que ele obedece porque Deus o quebrou. Porque ao fugir de Deus, veio a tempestade e a tempestade o forçou uma reflexão. Mas a despeito disso, o capítulo 3 começa dizendo: veio palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Começou tudo de novo com a palavra de Deus. Começou tudo de novo com Deus falando. Começou tudo de novo com Deus dando uma palavra. Tudo começa com uma ação de Deus. É Deus quem chama profetas. É Deus quem dá ordens. Nós não estamos numa posição de dar ordens. Quem está aqui e deseja viver uma vida crescente, uma vida espiritual abençoadora e que seja para você e para as pessoas à sua volta uma vida que influencie, que seja significativa e que traga algo de benefício para o mundo que você vive, para a família que você está, para você mesmo, precisa entender que quem dá ordem
é Deus. E nós precisamos depositar a nossa confiança de que as ordens de Deus são as melhores, de que Ele é sábio, de que Ele é bom, de que Ele enxerga além do que nós enxergamos, de que Ele ouve além do que nós ouvimos, de que Ele está presente nos lugares onde nós não estamos, de que Ele, ao nos dar uma ordem, Ele já examinou as perspectivas de todos os ângulos. Então eu e você começamos a ler a palavra do Senhor e ouvimos dizer novamente que Deus não mudou a sua ordem. Jonas é que mudou. Jonas mudou porque ele reconheceu que é inútil fugir de Deus. Jonas, aqui no capítulo 3, ele está diferente do capítulo 1, respondendo a Deus e dispondo-se a ir a Nínive. E por enquanto é apenas isso que eu quero falar para você. Eu não estou aqui, neste momento, examinando a intenção de Jonas. Mas o fato é, Jonas agora obedece. Jonas agora não foge mais. Logo nós vemos a semelhança entre a linguagem do capítulo 3 com a linguagem do capítulo 1. Vá lá para o capítulo 1 e veja. Os 3 primeiros versículos são exatamente iguais ao capítulo 3. Capítulo 1 diz, veio palavra do Senhor. Capítulo 3 diz, veio palavra do Senhor. A diferença é que no capítulo 3 diz, veio a palavra do Senhor pela segunda vez. E aqui diz, capítulo 3 diz, veio palavra do Senhor segunda vez. E no capítulo 3 diz que Jonas dispõe-se, mas dispõe-se a ir a Nínive. Jonas é enviado por ordem de Deus como profeta para pregar em Nínive. E o relato obedece a essa ordem. Jonas, depois de uma fuga mal sucedida, agora ele está disposto a partir e ir para onde Deus havia mandado que ele fosse. O que acontece com Jonas, acontece conosco por vezes. Quando nós queremos ir na direção contrária à vontade de Deus, nós só perdemos tempo. Quando nós queremos fazer a nossa vontade prevalecer, nós só perdemos tempo. Jonas tentou, a partir de si mesmo, a decisão que ele tinha, ir para o extremo oposto de Nínive. Ele tentou e fez aquilo que estava no seu coração. Ele fez aquilo que lhe daria felicidade. Ele escolheu fazer aquilo que estava dentro do seu campo de visão, que seria melhor. Ele tentou evitar levar a pregação a essa cidade que, segundo a sua ótica, não merecia a graça de Deus. Um juízo extremamente equivocado, porque quem somos nós para decidir quem Deus deve salvar, quem Deus deve agir com misericórdia, a quem Deus deve escolher, a quem Deus deve trazer o evangelho? Nós agimos às vezes como o grande profeta Jonas, com a mesma incapacidade, com a mesma incapacidade de perceber que a nossa religiosidade não é fruto da nossa decisão pessoal. Foi Deus agindo com misericórdia para conosco. Foi Deus olhando para nós. Foi Deus nos dando a condição de nos tornarmos quem nos tornamos. Foi Deus que foi buscar você. Nós agimos muitas vezes exatamente como o filho pródigo mais velho, que age achando que a sua posição dentro da casa é uma conquista pessoal e de que o pai lhe deve algo. Deus não te deve absolutamente nada. Tudo que ele te dá é por livre e exclusiva e absolutamente graça de Deus. Deus não deve nada a você. Deus não deve satisfações a você. Deus não deve submeter-se aos seus caprichos. Deus não deve submeter-se à vontade do homem, porque a vontade do homem é limitada, a vontade do homem é falha, a vontade do homem não percebe a dimensão ampla do que Deus faz. A vontade do homem só enxerga o próprio umbigo. A vontade do homem é completamente equivocada quando não percebe que Deus está
além, muito mais, de qualquer outro de nós, qualquer um de nós. Então perceba que Jonas agora vai submeter-se. A grande pergunta que você começa a fazer, e eu também, sempre que ler esse texto, ele vai fazer por quê? Ele vai fazer por quê? Porque ele teve uma fuga fracassada? Ele vai fazer por quê? Porque ele ama ao seu Deus e deve a ele obediência. Essa obediência é pura? Essa obediência é casta? Ou essa obediência é uma obediência imposta? Porque há uma diferença. Há uma diferença entre ser puro e entre ser santo para Deus e essa obediência e essa piedade ser uma piedade casta, uma piedade pura. Sabe qual a diferença entre uma piedade pura, uma piedade casta e uma piedade que é apenas medo de Deus? Às vezes nós fazemos e até nossa obediência é má. Porque obedecemos, porque temos medo. Fazemos porque temos medo. Agimos porque temos medo. Fazemos o que Deus manda porque temos medo. E somos controlados pelo medo. Você e eu podemos e temos que obedecer a Deus por amor a Ele. Porque o amor vence o medo. O amor vence o medo. E quando nós agimos e obedecemos, até quando nós obedecemos, se obedecemos pelos motivos errados, estamos cometendo pecado contra Deus, estamos obedecendo e fazendo nossa obediência, uma obediência que é por medo, que não é obediência por piedade, que não é obediência por amor a Deus. Na verdade o que Deus e a palavra diz é, Jonas obedeceu. Obedeceu porque Deus não mudou de ideia. Deus não muda de ideias. Deus não muda de ideias. Aí você fala, mas lá no final do capítulo, diz que Deus se arrependeu do mal que iria fazer contra a cidade e não fez. Talvez muitos de nós estejam preocupados exatamente com isso. Como é que o pastor resolve teologicamente isso? Deus se arrepende? Está presente no texto bíblico, não apenas aqui, mas em diversos dos textos, porque nós temos que ler a palavra de Deus e compreendê-la a partir dela mesma, de que o pressuposto claro da Escritura é de que Deus vai agir com ira e que Deus vai punir e de que Deus vai julgar as nações caso elas não se arrependam. Está implícito claramente para mim e para você, mas eu quero que você abra lá em Jeremias capítulo 18, porque isso fica muito claro em Jeremias, também em Amós, mas eu vou ficar aqui com Jeremias capítulo 18, versículo 7 a 10, porque isso mostra o seguinte: todas as vezes que se fala que Deus vai julgar uma nação, que Deus vai condenar um povo, que Deus vai derramar a sua ira sobre uma nação, está muito claro que se essa nação se arrepender, de que se o povo se arrepender, se nós nos arrependermos, se nós voltarmos para Ele, Ele vai cessar a sua ira, Ele vai voltar atrás, porque Deus está dialogando conosco, esperando a nossa resposta, porque é uma responsabilidade humana. Olha para mim, presta atenção numa coisa: soberania, presta atenção, olha para mim, soberania não é oposta à liberdade. O Deus soberano não nos faz fantoches. O Deus soberano abre um espaço para a liberdade. A liberdade não é oposta à soberania. Não que Deus não vai executar o seu propósito, Ele vai, mas Ele estabelece as condições para que isso aconteça, e Ele estabelece também a possibilidade de que eu vá e faça o que Jonas fez. Jonas teve liberdade, sim ou não? Jonas teve liberdade de ir para Nínive e não ir para Nínive. Jonas teve liberdade. Jonas escolheu ir para Tarse. Só que Jonas, quando faz uma escolha equivocada, porque Deus é santo, sábio e onipotente, ele vai para Tarse e ele não vai para Nínive, e também ele vai colher as consequências da sua liberdade equivocada. Assim como nós podemos tomar a nossa liberdade de forma errada. Nós podemos fazer mau uso da liberdade. E ao fazermos mau uso da liberdade, há consequências naturais.
O que Deus está dizendo para Nínive e para nós é o seguinte: você pode, Nínive, continuar vivendo na injustiça, na violência. Vocês podem continuar irritando a minha face, a minha santidade, mas vai acontecer que eu vou derramar fogo sobre a cidade e eu vou destruí-la, porque eu sou soberano, porque eu sou Deus, porque eu posso, porque eu construí e fiz tudo, porque tudo é meu. Deus é soberano. Não se discute com Deus, não se rebela contra Deus. Liberdade não significa dizer que eu faço tudo o que quero. Eu posso até fazer o que quero, mas eu tenho que estar disposto a colher as consequências das minhas escolhas erradas. O que está dito no texto é claramente para nós que Deus tem uma sentença: ou Nínive se converte, ou Nínive volta-se para Deus, ou Nínive abandona a violência, ou ela será destruída. Mas Deus dará tempo. Deus dará tempo para que haja conversão, assim como Ele dá tempo para que nós venhamos a emendar nossos caminhos, que nós venhamos a sair da injustiça, que nós venhamos a sair do pecado e nos voltemos para Ele. Deus dá tempo. Eu vou falar baixinho antes de ler o texto de Jeremias. Que bom que Deus dá tempo. Que bom que Deus dá tempo. 40 dias, na literatura bíblica, é um tempo enorme, porque 40 dias Moisés jejuou até ir para o Sinai e receber a lei de Deus. 40 dias foi o que Deus falou para Noé que iria acontecer o dilúvio. 40 dias foi o período em que Jesus esteve no deserto e foi tentado por Satanás. 40 anos, que faz referência a 40 dias, foi todo o tempo que Israel passou no deserto. 40 é toda uma história. 40 é um tempo suficiente para que haja conversão, para que haja mudança, para que haja retorno, porque conversão aqui é mudança de rumo, está indo para um lado, vai para o outro. Mas, claramente, Deus já estabelece que isso é uma condição. Veja Jeremias 18, do 7 a 8, põe para mim. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para arrancar e derribar e destruir, se tal nação se converter da sua maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que lhe pensava fazer-lhes. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, e se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que faria. Claramente está dizendo os textos bíblicos que Deus estabelece condições, que Deus estabelece regras, que Deus manda Jonas ir anunciar a Nínive: ou vocês ouvem a minha voz, se emendem, se consertem, se convertam, mudem de vida. Vocês podem não agir assim, mas vão ter que colher as consequências dessa liberdade. Eu sei que vocês conhecem essa música popular brasileira. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Essa frase para mim basta. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Nós temos liberdade, mas toda liberdade traz consigo responsabilidades e consequências. Amém? Está entendendo? Amém? Então o texto continua. O texto continua dizendo: dispõe-te, Jonas, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Quem diz qual é a mensagem é o próprio Deus. O que o versículo 3 diz: levantou-se, pois, Jonas, e Jonas foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante. Versículo 3 ainda. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Então o que Deus está dizendo aqui na palavra é sobre Nínive. Nínive era uma cidade muito importante, guarde isso, amém? Cidade importante para quem? Para Deus. Para Deus. Percorrer a cidade, isso tem uma preocupação que você vai perceber logo em seguida. Para percorrer a cidade inteira, você vai gastar quantos dias, Jonas? Quantos dias, Jonas?
3 dias você percorre a cidade inteira. 3 dias. Cidade grande. Cidade pouca não. Cidade grande. Começou Jonas a percorrer a cidade. Versículo 4. De caminho de um dia. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia. Então o que acontece? Deus faz com que a cidade, e a cidade responde. Deus faz com que Jonas fale a cidade responde. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Como eu falava, os 40 dias é porque Deus não se cansa facilmente. É porque Deus abre o espaço para arrependimento e para reconciliação. Deus não se cansa. Ele começa tudo de novo. O aprendizado de Jonas exige paciência. Deus não desiste do seu propósito. A palavra diz que Jonas era uma cidade, que Nínive era uma cidade muito importante para Deus. Deus não desiste da cidade. Deus não desiste do seu propósito. O teimoso profeta é que tem que se curvar. O fujão profeta é que precisa confiar. Ele precisa confiar em Deus mais uma vez. E Deus vai mais uma vez usar Jonas. Jonas agora se levanta. Jonas agora não foge. Jonas agora não vai na direção oposta. Jonas agora usa a sua liberdade com sabedoria. Jonas vai para a direção certa. Jonas vai para o lugar certo. Jonas deveria estar feliz. Amém? Ele está cumprindo a vontade de Deus. Jonas deveria estar feliz, sim ou não? Quando ele não cumpriu a vontade de Deus, o que aconteceu foi o quê? Ele foi para dentro do grande peixe. Ele foi engolido. Ele foi engolido, a tempestade o engoliu. A tempestade o engoliu junto com o grande peixe. E o que aconteceu com ele é que a sua vida foi para o fundo do mar. É que a sua história poderia ser destruída. Mas Deus vomitou Jonas. Através do grande peixe, ele foi vomitado para a cidade, para poder voltar, para cumprir o seu propósito. Não adianta agir na liberdade equivocada, fugir de Deus e fazer aquilo que é contrário ao seu propósito supremo, porque ele vai dar um jeito, em meio à tempestade, em meio ao caos, em meio à sua rebeldia, em meio à sua fuga, de fazer você voltar para o caminho. E Jonas agora está no caminho, deveria estar feliz. Agora eu obedeço a Deus, agora Deus vai me abençoar, agora eu sei o que estou fazendo. Deveria estar feliz. Quando a gente desobedece a Deus, nós ficamos infelizes. Quando nós obedecemos, nós ficamos felizes. Essa é a lógica. Jonas está indo pregar em Nínive. 3 dias de marcha a pé. 3 dias Jonas passou dentro do grande peixe. A cidade, Nínive, é simbolicamente tão monstruosa quanto o grande peixe. Porque 3 dias Jonas ficou dentro do grande peixe. E 3 dias ele precisa percorrer a cidade. Há uma referência clara entre a cidade, que ele tem que percorrer 3 dias, e o monstro marinho, o grande peixe, que ele foi engolido e ficou 3 dias lá também. É para dizer, olha, o desafio que você tem que enfrentar agora é diferente. Mas a grande questão é que agora Deus estará com ele. Deus é quem mandou. Deus é quem o colocou de novo no curso. Alguns podem pensar, coitado do Jonas, ele não foi antes porque ele tinha medo, aquele pessoal é mau, aquele é gente ruim. Gente ruim. Vou subir lá no morro XY, vou lá no meio da bandidagem, vou lá, gente violenta, é algo parecido. Deus mandou ir. Você não entende, mas Deus mandou fazer. Você não quer, mas tentar se rebelar é perda de tempo. Deus tem paciência comigo. Deus tem paciência com você.
uma coisa que você precisa ouvir aqui e que você não pode esquecer: todo o tempo que Jonas falha, Deus o trata como profeta de Deus. Ele sempre continua sendo profeta. Seja o que você enfrentar na sua vida, mesmo na rebelião, na rebeldia, Deus vai tratar você como filho. Deus não nos abandona e não deixa de ser o Pai. Ele não deixa de ser o Pai amoroso. Ele não deixa de cuidar dos seus, até quando Ele castiga, até quando Ele faz que Jonas seja engolido pelo grande peixe. É para ensinar Jonas a voltar para o caminho, é para trazer de volta para o rumo certo, é para redescobrir em Jonas essa capacidade de profeta que ele sempre teve, é para fazer com que ele reflita, é para fazer com que ele se volte para a sua identidade, é que ele descubra quem ele é de verdade, é para que ele viva dentro do propósito de Deus. Não é para massacrar, não é para destruir, não é para banir, não é para envergonhar, é para trazer você de volta, é para trazer-nos de volta, é porque Ele nos ama, é porque você é filho e pai não abandona o filho. Pai faz correções, pais faz ajustes, pais dão direções, dá orientação, mas não abandona, porque Deus é um pai para Jonas e Jonas é profeta de Deus. Então caminhe comigo no texto. O que Jonas está fazendo é obedecer a Deus. Essa cidade monstruosa, que por 3 dias ele vai pregar, assim como por 3 dias ele foi engolido pelo grande peixe. E quando ele começa a pregar, versículo 5 diz: os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Desde o maior até o menor, os ninivitas estão arrependidos e vestiram-se de pano de saco e fizeram penitências. Versículo 6, chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, se assentou sobre a cinza e fez proclamar e divulgar entre Nínive, por mandato do rei e de seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Jonas saiu e pregou. A única coisa que Jonas disse foi: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Por um dia, a cidade, para ser alcançada por completo, ele deveria caminhar 3 dias. Jonas caminhou 1 dia. E para surpresa de Jonas, e talvez desespero e decepção dele, o que acontece é que a sua mensagem é ouvida. E a cidade se converte. E as pessoas se arrependem. É muito triste quando a gente prefere e acha melhor que o outro não se converta, que morra sem Deus, porque ele não é digno de estar entre nós. E que isso esteja na vida e na boca do profeta de Deus. Mas não se assustem, porque nós somos capazes das mesmas coisas. O profeta é para ilustrar o quanto a nossa religiosidade cega pode nos levar a desatinos e a uma completa incompreensão da graça de Deus. A graça de Deus é para todos. A todos a quem Ele elegeu, escolheu antes da fundação do mundo, a todos aquele a quem Ele ama, a todo mundo. Deus amou ao mundo. Deus amou ao mundo de tal maneira, Deus amou ao mundo, Deus amou a humanidade,
Deus abriu o coração para o homem. Deus quer salvar as nações. Deus vai salvar as nações. Deus usa Israel. Israel é o meio pelo qual Deus vai salvar as nações. Israel sempre ocupou a posição privilegiada com um objetivo. Olha para mim. Israel e também nós fomos escolhidos por Deus e ocupamos um lugar especial com um objetivo, para que nós sejamos luz às nações, para que as pessoas, através da igreja, através de nós, recebam a graça de Deus, vejam que Deus se importa com elas, saibam que a mensagem é 40 dias e Nínive será subvertida. 40 dias e Nínive será subvertida. É Deus dizendo: há tempo de mudar, há tempo de mudar, há tempo de mudar, há tempo de mudar, há tempo de arrependimento, há tempo de conversão. E Nínive se arrependeu. Foi o maior avivamento que aconteceu na história de todos os avivamentos que você possa ter notícia. O maior avivamento de todos é que a cidade inteira, o rei, os seus príncipes, os grandes da cidade, todos proclamaram jejum, todos proclamaram arrependimento, todas as suas vestes foram trocadas. O rei desceu do seu trono, abandonou suas vestes reais. O rei abandonou a corte, abandonou as orgias, abandonou a bebedice, abandonou tudo de ruim que fazia, e se arrependeu, e se humilhou, e se voltou para Deus, e fez com que toda a cidade também se convertesse a Deus, e se arrependesse, e jejuasse, e vestisse roupa velha, roupa que é semelhante a sacos de batata, roupa que representa humilhação, que representa que nós estamos indignos diante de Deus, de que nós não somos absolutamente nada, de que nós não temos nada, de que nós carecemos de Deus. Eles não provaram água, eles não comeram carne, eles não comeram pão, nem seus animais, nada que eles tinham. Eles aqui abriram mão de tudo, porque eles querem clamar a Deus, e eles querem buscar a Deus, até que Deus os ouça, até que Deus veja, até que Deus se arrependa, até que Deus volte atrás. É o que nós deveríamos fazer pelo Brasil. É o que nós deveríamos fazer por nossa família. É o que nós deveríamos fazer pela nossa própria vida. É o que nós deveríamos fazer por nós mesmos. É jejuarmos, nos arrependermos, nos voltarmos para Deus, nos voltarmos para o Senhor, até que Ele nos responda. Ter no nosso coração o mesmo sentimento de conversão, de mudança de vida que teve os ninivitas. E fica muito claro para mim que é muito mais fácil por vezes que os pecadores grosseiros, que os pecadores escandalosos, que os pecadores declarados se arrependam com mais facilidade do que os gente religiosa, gente que vai a lugar santo, gente que se acha melhor do que todo mundo, gente que se acha acima do bem e do mal. E esse pecado é o pecado que nos assombra. O pecado do orgulho, o pecado da santidade extremada, o pecado dos fariseus. Problemas Jesus teve no seu ministério, mas nunca foi com os pecadores. O problema que Jesus teve no seu ministério foi com religiosos, porque quando nós deixamos que a nossa virtude nos endureça, nos torne julgadores e carrasco das pessoas, quando nós permitimos que o Evangelho, que é a boa nova, Jesus veio trazer uma boa nova, que a salvação chegou, ao mundo. A salvação é para mudar a vida das pessoas. A salvação é o amor de Deus pela vida humana. A salvação é Deus abrindo portas, abrindo oportunidades. A salvação e a mensagem de Jesus é: o amor de Deus chegou, o amor de Deus muda, o amor de Deus transforma, o amor de Deus é para todos, o amor de Deus é para aqueles que se abrirem à graça dele. E nós queremos limitar a quem Deus deve salvar, e nós queremos escolher e dizer quem é que pode entrar, quem é que pode ser do grupo religioso, quem pode pertencer à panela,
Quem pode pertencer ao nosso grupo de pessoas santas, religiosas, boas como nós somos? Nós estamos agindo como os fariseus, nós estamos agindo como Jonas, nós estamos julgadores dos homens, nós estamos fazendo o que é contrário à lei de Deus. Nínive se converteu. Nínive se converteu. Sodoma e Gomorra não se converteu e foi destruída. 40 dias foi dado também a Sodoma e Gomorra. Diferente de Nínive, Jonas não orou e não pediu a Deus para que livrasse Nínive. Jonas fugiu e quando obedeceu porque Deus o encurralou. Sodoma e Gomorra, Abraão orou, pediu a Deus que se tivesse 50 pessoas, não destruísse a cidade. Pediu a Deus que se tivesse 10 pessoas, ele não destruísse a cidade. Mas não encontrou nenhum justo na cidade, e Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. A cidade de Nínive, Jonas não intercedeu. Jonas foi pregar de má vontade. Mas o vilão se converteu, os maus se convertem, a despeito de nos irritar, a despeito de nos fazer ficar envergonhados, os maus mudam de vida. Nós podemos não gostar, nós podemos ter ranço da pessoa, mas elas podem e vão se converter, porque o evangelho não é nosso. Deus não se submete aos nossos ditames, às nossas regras. Deus não submete-se àquilo que é nossa etiqueta social. Deus não submete-se eu não quero essas pessoas na igreja. Deus escolhe e salva a quem Ele quer, mesmo que nós não estejamos satisfeitos. Deus vai salvar e vai fazer com que o coração de Nínive se transforme, e aconteceu. Nós precisamos aprender que Deus quer que nós abramos o nosso coração para quem quer que seja receber a graça de Deus e nós nos alegrarmos com isso. Glória a Deus! Amém! Porque o nosso lugar é esse. Esse lugar aqui não é das famílias antigas, também não é dos crentes novos. Essa igreja não é do pastor Vanderlei, porque outros pastores passaram por aqui e eu vou passar também. Uma hora eu vou passar, outros pastores se levantarão. Essa igreja, esse ministério que você lidera, não é seu ministério. Você é presbítero da igreja, mas você não vai ocupar esse lugar para sempre. Você será substituído, porque todos nós somos substituíveis. Especiais, únicos, mas substituíveis, porque Deus vai usar você e vai fazer a obra sem você também. Sabe o que cabe a nós? Nos colocar como instrumentos de Deus, porque o privilégio é nosso. Quando você trabalha, quando você serve, quando você ama o que está fazendo, quando você se coloca à disposição de Deus, você não está fazendo um favor para Deus. Deus é que está dando privilégio a você. Deus está abrindo porta para você fazer a obra dele. Está usando a sua vida, está usando a vida de Jonas. E a vida de Jonas agora foi usada como nunca. A cidade inteira se converteu. O vilão se converteu. Os maus se converteram. Os maus se voltaram para Deus. E o que deve haver no nosso coração é o sentimento de gratidão. Que Belfort se converta, que a cidade se converta. Amor, compaixão pelas almas. Nós devemos ter compaixão pelas almas. Que Deus nos dê olhos para perceber a miséria do mundo, mas não para apontar os erros, mas não para apontar a desgraça, o mal, mas para chorarmos e orarmos por esse mundo caído. Por que essa miséria? Por que essa violência? Por que essa destruição? Por que tanta coisa ruim acontecendo? Nós precisamos ser intercessores, como Abraão foi, não mensageiros que são contrariados e teimosos como Jonas.
Nós precisamos ocupar o lugar daquele que se alegra quando o vilão se converte, daquele que chora pela alma do que se perde, daquele que se importa com aquele que está nas trevas, daquele que não quer a morte, porque Deus não quer a morte, Deus quer a vida. Se o nosso coração se endurece, se o nosso coração não percebe, se o nosso coração não se importa, é preciso haver uma mudança no nosso coração, porque Deus vai mudar apenas para salvar. Às vezes, você pode olhar para o texto e achar que há uma incoerência, como eu falava no início, achar que Deus não deveria agir assim, de que Deus não deveria salvar essa gente. Mas a verdade é que nós precisamos orar para que nós sejamos a igreja da cidade, de fato, para que aquele que se prostitui não se prostitua mais, para que aquele que vive uma vida devassa não viva mais, mas também pedir a Deus que o religioso orgulhoso que frequenta a nossa comunidade se converta também, o ciumento, paneleiro, fofoqueiro se converta também, porque esse lugar é lugar de gente que está em processo de conversão, de mudança de vida, e Deus vai usar a sua igreja para que haja mudança de vida. Veja que o texto termina dizendo que o que eles querem com essa conversão, com essa mudança, que precisa ser ansiada por nós precisamos ansiar. Meu Deus, nós precisamos orar e pedir a Deus: converta esse país, muda essa nação, muda essa cidade. Nós precisamos, gente. Quando isso acontecer, que isso vai acontecer, nós estaremos do lado certo, nós estaremos do lado dos heróis, porque aqui no texto até o vilão, que era Nínive, se converteu, porque até os vilões podem se converter e mudar de vida, e botar a Bíblia no braço do braço, e se tornar crente. O problema é que alguns quando se tornam crentes, também aí passam a ser religiosos, também é um perigo, porque crente para ser religioso, meu Deus, é um negócio que atrai, é um negócio que atrai, que quer ser religioso, quer ser melhor do que o outro, fica amargo, é crente, não é crente, está no bar, tomando cerveja, brincando, está feliz, está numa paz, aí vira crente, fica carrancudo, vira um negócio amarrado, não olha para os outros, não quer falar com ninguém, virou um negócio, não virou uma coisa. O negócio vira crente, tem que ser mais alegre do que a pessoa que está bebendo no bar, tem que ter mais vida do que está daquele que está se destruindo nas drogas, tem que ter vida, tem que ter alegria. Você encontrou aquilo que ninguém nesse mundo pode dar. Você encontrou Jesus, você precisa irradiar felicidade, não virar um ranzinza, não virar um amargo, julgador, que toma conta de todo mundo, que quer manipular tudo, porque Deus nada, é você com seu orgulho religioso. A gente precisa olhar para dentro da gente e expulsar o filho mais velho, pródigo, que habita em nós, repreender. O pessoal que gosta de repreender, repreende mesmo. O pessoal que gosta de amarrar, amarra mesmo. Amarra o filho mais velho que está dentro de você, porque o filho mais novo já morreu há tempos. Porque você é crente. Normalmente os crentes sofrem com a presença, não é do filho mais novo, é do filho mais velho, que acha que o lugar é nosso, que o banco é nosso, que eu sou do coral, que eu sou da SAF, que eu sou da UPH, que eu sou dessa igreja há 1000 anos, que eu cheguei agora, estou trabalhando mais que todo mundo, trabalho mais que todo mundo, cheguei agora. Porque esse orgulho não é só apenas dos antigos, esse orgulho pode ser daqueles que estão chegando, que se acham muito mais fervorosos, que estão muito mais entendendo
de que todo mundo que é Deus, e tudo isso é orgulho do filho pródigo mais velho, que ele precisa abandonar e se alegrar e chorar por aqueles que estão se perdendo e se alegrar quando eles se convertem. Amém? Amém? Isso é minha igreja. Eles oravam, choravam, clamaram. Veja que o texto diz que até os animais jejuaram, vestiram roupa de pano de saco, não beberam água, clamaram fortemente a Deus, se converteram cada um do seu caminho mau. Sabe como que é a conversão na Bíblia? Você está indo nessa direção, se converteu, vai na direção oposta, muda o rumo. Conversão não é apenas estado mental. Conversão não é apenas estado mental. Conversão é você estar caminhando para cá, você caminha para lá. Conversão é você estar andando para cá, agora você anda para cá. Conversão é ato concreto. Conversão é mudança concreta. Conversão tem que mudar de vida de verdade. Conversão tem que haver mudança real. Conversão, você tem que se tornar melhor do que aquilo que você era. Conversão para os ninivitas era abandonar a injustiça, abandonar a maldade, abandonar a violência, porque o texto diz claramente isso. O que é conversão para você? Nós já vimos aqui que é preciso nascer de novo, que é preciso mudar da água para o vinho, que é preciso mudança. Alguém pode dar glória a Deus? Que a gente gosta de dar glória a Deus quando eu falo, vai receber a bênção, vai ter abençoado. Não, tem que dar glória a Deus quando muda de vida. Glória a Deus. Oh Deus. Porque glórias a Deus, porque Ele nos dá a oportunidade de mudança. Você está aqui, você está ouvindo, você está em casa, você está ouvindo, deveria estar aqui. Você está ouvindo. E Deus está dando oportunidade de mudança. Deus deu mudança a Nínive. Eles oraram e Deus voltou atrás. Voltou atrás não porque Deus é imperfeito, não porque Deus não sabe o que ia fazer, porque estava implícito e claro que 40 dias era o prazo. Se eles se convertessem e se voltassem para Deus, eles seriam salvos. No primeiro dia eles foram salvos. Jonas não precisou nem sequer caminhar 3 dias. Em um dia eles receberam a Cristo, eles receberam a palavra do profeta, eles mudaram de vida. Jesus veio mudar de vida, a sua vida, a minha vida. E nós precisamos receber com alegria quando as pessoas que nós consideramos vilões se convertem a Deus. E nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, porque fazendo assim haverá alegria, haverá festa, haverá contentamento. Não foi essa a atitude de Jonas. E nós vamos ver na semana seguinte, na próxima semana, qual foi a reação de Jonas. Porque deveria ser de alegria, deveria ser de soltar fogos. A maior conversão em massa presente. Nem Billy Graham conseguiu uma conversão como essa. Agora nós precisamos aprender que, a despeito da posição que nós temos, e o exemplo é o profeta. É o profeta. Você é profeta? Talvez você pense assim, se o profeta caiu, se o profeta não compreendeu, se o profeta agiu de forma equivocada, quanto mais eu também posso agir. Então eu vou me vigiar, eu vou fazer reflexão, eu vou pensar sobre o que o pastor está falando. Em que medida eu posso estar agindo da mesma forma? Em que medida eu posso estar sendo essa pessoa? Em que medida eu posso estar colocando as coisas acima das pessoas, a doutrina acima das pessoas, as minhas tradições acima das pessoas? Em que medida? Em que medida? Então eu termino a mensagem dizendo a você que sempre da parte de Deus há tempo. Deus espera a mudança. Sempre há tempo para mudar. Enquanto você estiver aqui, sempre há tempo de mudar. Amém? Fica de pé, vamos falar com Deus.